Mas então, temos um morto e um agressor ou suspeito, mas não temos homicídio, temos ofensas graves à integridade física de alguém. Bem, vamos analisar isto dentro de instantes. Olá, muito prazer, aqui é o Armartes. Não é preciso dizer muito para observarmos que a sociedade angolana está indignada e inquieta com o caso mediático de Fernando Luz Castelo, o qual foi morto por Hélder Dimas Paulino devido a um desentendimento numa loja de conveniências, devido a morosidade no pagamento de TPA. Nós já fizemos uma análise deste caso, o qual qualificamos a conduta de Hélder Dimas Paulino como homicídio qualificado. Mas é aqui que o caso nos dá um nó na garganta e pulgas na orelha, porque a nossa Polícia Nacional entende que a morte de Fernando Lopes Paulino não é necessariamente um homicídio qualificado por parte de Hélder, mas sim que a morte deste, a morte de Fernando, tem que ver com ofensas graves à integridade física com resultado de morte. Mas será que isto é verdade? Será que isto é correto? Ou há aqui um equívoco por parte da nossa Polícia Nacional? Bem, é isto que nós vamos analisar agora. Mas antes de prosseguirmos, quero deixar aqui claro que a nossa missão é sempre tornar os conceitos de direito o mais claro possível, para que a pessoa que me assista não simplesmente entenda sobre este caso em específico, mas possa também entender como é que funciona a dogmática jurídico-criminal, isto é, o direito penal, o que, obviamente, poderá ser útil no futuro. Por isso vamos aqui descomplicar alguns conceitos de direito penal, para que esta análise crítica, não se restrinja somente para juristas. Comecemos por observar aqui a posição da nossa Polícia Nacional. Muito boa tarde, estimados jornalistas, caros presentes. Estamos aqui para informar sobre a detenção do presumível autor do crime de ofensas graves à integridade física por disparo de arma de fogo com resultado de ofensas graves à integridade. Estamos aqui para informar sobre a detenção do presumível autor do crime de ofensas graves à integridade física. Ok, como podemos observar, a nossa Polícia Nacional diz que estão ali para informar sobre a detenção do possível autor do crime de ofensas graves à integridade física. Então a Polícia Nacional realmente confirma que eles entendem que a morte de Fernando deve-se a um crime de ofensas graves à sua integridade física, que resultou em morte, e não necessariamente um homicídio, quer na sua forma simples ou qualificado. Então, vamos começar com uma análise, mas afinal de contas, o que é ofensa à integridade física? O nosso artigo 157 do Código Penal nos diz que o crime de ofensas à integridade física tem que ver com ofensa ao corpo ou à saúde de uma pessoa. E num conceito mais, talvez, doutrinário, podemos dizer que a ofensa à integridade física é toda e qualquer alteração do ponto de vista físico ou psíquico de alguém, independentemente desta pessoa vir a sofrer uma lesão ou uma incapacidade para o trabalho ou ainda uma dor física ou psíquica. Um exemplo que podemos aqui elencar é, vamos lá falar sobre o barbeiro ou qualquer uma outra pessoa que nos corta o cabelo sem o nosso consentimento. Aqui, por mais que não temos uma dor física ou psíquica, ainda assim é uma ofensa à nossa integridade física, visto que houve uma alteração na nossa constituição. Isto é, o nosso cabelo já não é o mesmo, antes de ser cortado. Um outro exemplo que pode ser mais intuitivo é quando um amigo bate o outro. Aqui, obviamente, já temos uma dor física e, quem sabe, também psíquica. Bem, prosseguimos para ver o que é que a nossa Polícia Nacional tem a dizer. Disparo de arma de fogo com resultado de morte. Na sequência do comunicado emitido pelo Comando Provincial do Ano da Polícia Nacional de Angola a 23 de novembro e no cumprimento das diligências investigativas anunciadas, devemos informar que foi capturado o cidadão Hélder Dimas Paulino em companhia de um comparsa, portanto nas últimas 24 horas. Ok, a nossa Polícia Nacional também nos informa que Hélder Dimas Paulino foi capturado com comparsa, E vamos aqui entender como cúmplice. Talvez vamos falar sobre esta questão do cúmplice em si. Mas pronto, vamos lá dar prosseguimento a ver se conseguimos encontrar aqui mais um elemento de análise crítica. E que neste momento decorrem os trâmites necessários para a apresentação dos dois aos órgãos de justiça para a competente responsabilização civil e criminal nos termos da Constituição e da lei. A Polícia Nacional de Angola reitera o seu compromisso com a ordem e tranquilidade públicas
e solidariza-se com a família enlutada. Muito obrigado. Ok, esta foi a análise, ou melhor dizer, foi comunicado à nossa Polícia Nacional, então vemos que ela de facto entende que a morte de Fernando Luz Castelo deve-se a um crime de ofensas graves à sua integridade física que resultou em morte devido a um disparo com arma de fogo. Bem, nós já temos aqui o conceito do que é ofensas à integridade física e vamos então passar para a sua classificação, a ver se encontramos então um enquadramento do que a polícia diz e do que aconteceu de facto. Bem, neste tipo de crimes, de ofensas à integridade física de uma determinada pessoa, nós encontramos também uma tipologia ou classificação, tal como acontece no homicídio. No homicídio temos homicídios simples, homicídios qualificados, homicídios negligentes e por aí vai. E aqui na ofensas à integridade física nós também temos a mesma classificação. Temos as ofensas na sua forma qualificada, em que encontramos as ofensas graves. Temos ofensas privilegiadas, não é? Em que vamos encontrar também outros elementos. Mas vamos deixar as ofensas privilegiadas porque não vêm muito ao caso. Ora bem, quando falamos de ofensas graves à integridade física de alguém, estamos a dizer que não basta somente que haja esta alteração na constituição de alguém, não é? É preciso que esta ofensa também seja, digamos, lese não só a saúde da pessoa, mas de causa de deformidades graves ou permanentes ainda, que haja talvez infecção de doenças dolorosas, que haja talvez desmembramento ou mutilação, etc. Então que estamos diante de ofensas graves à integridade física de alguém. Mas também temos aqui uma outra gravação pelo resultado. Acontece que, se dá sequência de determinada ofensa à integridade física de alguém, esta pessoa vier a falecer, então teremos aqui uma gravação pelo resultado, ou seja, a morte do agredido ou da vítima vai constituir então uma agravação na ofensa grave à integridade física de alguém. Mas agora vamos fazer uma contextualização aqui no nosso caso em concreto, no caso de Fernando Luz Castelo, não é, por parte de Hélder Dimes Paulino. Será que estamos diante de uma ofensa grave à integridade física? Bem, vamos analisar isto. Fernando Luz Castelo e Hélder Dimes Paulino estavam a discutir na loja de conveniência devido à morosidade do pagamento via TPA. Acontece que nesta sequência de discussão, Fernando dirige-se para fora, mas ainda aí permanece. Mas Hélder Dimes Paulino segue-o e, depois disto, dá-lhe algumas chapadas ou murros e dispara mortalmente contra ele, pelo que se vê nas imagens. Vamos lá constatar isto. Ok, aqui vemos Fernando, este indivíduo aqui. Aparentemente ainda está a discutir com Hélder. Ok, fala aqui alguma coisita. Não é? Vamos prosseguir. Neste momento ele está a sair. Ok? Antes de sair, aparentemente ainda diz algumas coisas. Indica Hélder. Hélder aparentemente está calmo. Ok. Ok, Fernando saiu. Hélder também o segue. Ok, aqui aparentemente ele deu chapada e já dispara mutuamente, porque ela aqui já está a sair. Mas voltemos aqui rapidamente. Parece que... Ok, neste preciso momento, aqui podemos observar que Hélder já saca ou tira a arma da cintura, pelo que se vê dentro da loja. Prontos, aqui ele já tirou a arma, então estamos dentro do que aconteceu. Mas nós vamos avançar para vermos a imagem do lado de fora, porque aqui não conseguimos ver o momento em que Hélder dá chapadas ou murros a Fernando e dispara mortalmente contra ele. Ok, se prestar atenção, eu tive que mudar o vídeo, porque aquele vídeo anterior não mostrava a parte externa ou a parte de fora da loja. Mas já neste vídeo nós vamos conseguir encontrar aqui o momento de fora em que Hélder segue Fernando. Ok, aqui temos as imagens da parte de fora ou da parte externa.
Vamos lá avançar. Ok. Neste momento podemos ver aqui Fernando. Ele saiu. Aqui está Helder. Prontos. Aqui estamos no momento. Fernando está aqui. Aparentemente ele para ainda. Não sei se isto é um ATM, mas parece que ele está ainda a olhar para a parte interna da loja, para a parte de dentro. Neste momento está aqui Helder. Sai. Prontos. Temos aqui a chapada. Está confirmada. E temos aqui o tiro. E Fernando está no chão. Ok. Conseguimos ver que Helder está muito calmo, como se nada tivesse acontecido, não é? Muito calmo. Está aqui, meteu a arma na cintura. Aqui temos o comparsa, o cúmplice de Helder. Ele observa. E olha, ele apanha algo. Então parece que está a apanhar aqui, não é, as balas, os projetos. Prontos, está a encobrir as provas, a obstruir. Então realmente fez sentido ser um cúmplice. Helder aqui já pegou na moto, o seu comparsa o segue. E prontos, aqui temos o caso. Agora vamos analisar o que é que isto nos diz. Neste momento não se sabe se Fernando foi socorrido depois deste acontecimento, mas relata-se que sim, que ele foi levado a uma clínica e acabou por falecer por lá. Mas então vamos analisar este fatídico, este infortúnio acontecimento. Se nós formos enquadrar o comportamento ou conduta de Helder Dimas Paulino para com Fernando Lourdes Castelo, será que estaremos diante de ofensas graves à integridade física? Ou será mesmo homicídio? Bem, nós já conseguimos observar que o objeto de proteção, o objeto utilizado nos crimes de ofensas à integridade física de alguém não é a vida desta pessoa, é a sua saúde. E com saúde nós aqui invocamos o conceito de preâmbulo, não é, da Constituição da Organização Mundial da Saúde. A Constituição é um completo bem-estar físico, social e económico, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. E por isso, Helder, a dar uma chapada a Fernando depois de disparar mortalmente contra ele, ela simplesmente queria obstruir, ferir a sua saúde e a sua integridade física? Não me parece. Mas bem, vamos aqui invocar algumas hipóteses para ver se conseguimos enquadrar essa conduta de Helder na ofensas graves à integridade física por parte, contra Fernando. Bem, estas hipóteses vão nos dar alguma inferência sobre as atitudes de Helder. Como não temos como averiguar o estado mental de Helder, não sabemos quais foram as suas reais intenções, talvez ele pode dizer que não queria matar e tal, mas através do seu comportamento, da sua conduta, nós conseguimos inferir o que é que ele queria. Afinal de contas, é assim que nós fazemos a todo lado, não é? Por mais que, por exemplo, não sabemos se determinada pessoa quer ir para um lugar ou se está apressada, mas vemos essa pessoa, talvez na paragem de autocarro, a olhar muito para o relógio de forma desesperada. Por mais que nós não conseguimos ler a mente dessa pessoa, nós podemos deduzir que essa pessoa está com pressa, não é? Quer ir a um lugar de forma muito rápida, porque ao olhar para o relógio, ao estar inquieta, a andar de um lado para o outro, dá-nos então esta informação de que esta pessoa realmente está com pressa. É isto que vamos fazer aqui. A nossa primeira hipótese é Helder queria simplesmente lutar com Fernando. Bem, se Helder quisesse simplesmente lutar com Fernando, então ele teria que chegar até Fernando, dar-lhe algumas chapadas ou bordos e esperar que este revidasse e assim continuasse a luta. Mas não é o que acontece. O que vemos é que Fernando põe-se para fora e Helder segue-o. Este surpreende com uma chapada ou um bordo e em seguida dispara mortalmente contra ele. E aqui não nos parece uma tutoria, alguém que esperava uma luta, não é? Então, esta primeira hipótese já está inválida, não é a correta. Prosseguimos com a nossa segunda hipótese. A nossa segunda hipótese é Helder simplesmente queria ferir Fernando para que lhe pudesse ensinar uma lição. Ora bem, Helder é um agente policial, então ele conhece muito bem a anatomia humana, ou seja, pelo menos deveria conhecer em tese. Por isso ele sabe muito bem as regiões do corpo humano em que são fatais e das que não são. Um tiro na perna, no braço ou
grave, talvez na barriga, poderia talvez validar esta hipótese. Talvez podíamos dizer, né, de facto, que Hélder não queria matar Fernando, simplesmente queria ferir-lhe, não é? Por isso que o tiro na perna ou no braço serviu como lição, porque sabemos que dificilmente as pessoas morrem com tiros na perna ou no braço, né? Se forem socorridas a tempo, e elas morrem devido a hemorragia, talvez dor muito aguda e por aí vai. Mas não é o que acontece. E a nossa terceira e última hipótese tem que ver com negligência. Talvez poderemos hipotetizar, não é? Que Hélder não queria matar, simplesmente agiu por negligência ou descuido ou falta de cuidado. Mas bem, fosse isto verdade, nós veríamos que a atitude de Hélder após disparar mortalmente contra Fernando seria de espanto, pois teve um resultado que ele não queria. Ele poderia manifestar isso através de querer socorrer a vítima, não é? Chamar por ajuda ou levá-lo a uma clínica ou um hospital mais próximo. Mas nós vemos o contrário. Nós vemos que Hélder, ao disparar mortalmente, ele caminha de forma muito calma, põe a arma talvez na cintura ou no bolso, sei lá, e dirige-se até a moto. E o seu comparsa faz o mesmo, recolhe os projéteis e os dois seguem caminho. Isto não é a atitude de alguém que agiu com negligência ou falta de cuidado. Talvez poderíamos dizer, não, ele já é policial, está acostumado com isto, então não demonstrou tanto espanto. Mas ainda assim ele poderia demonstrar que, talvez a atitude deles poderia demonstrar que ele não teve o resultado que queria. E pior, quando nós queremos fazer algo e acontece uma coisa pior, a nossa atitude é mesmo de espanto. Como, por exemplo, eu querer, sei lá, levar algumas coisas para um determinado lugar e por falta de descuidado estas coisas acabam por cair e partir, vou ter uma atitude de espanto. Talvez pegar-se na cabeça ou pedir ajuda ou ligar a um amigo para socorrer por aí vai. Mas pronto, vamos ter este lado. Então esta hipótese de negligência, ela também não funciona. Ela poderia funcionar se nós pressupôssemos que no conceito de homicídio o elemento crucial é sempre a intenção do agressor. Mas acontece que para que haja homicídio não é preciso que o agressor tenha intenção de matar. Basta simplesmente que haja uma pessoa morta e um agressor, não é? Porque se fosse o contrário, o homicídio negligente não faria nenhum sentido. Ou seja, sempre que alguém matasse outra pessoa por negligência, ela não seria punida. Mas vemos que existe o homicídio negligente. E este consubstancia-se na ideia de que determinada pessoa, por falta de cuidado ou diligência, acaba por matar a outra. Então aqui é punida. Por isso, por mais que fosse verdade que Hélder agiu por negligência, ainda assim estaríamos dentro dos trâmites daquilo que são os homicídios. E a integridade, ofensas graves à integridade física, também aqui não faz sequer sentido, por mais que esta hipótese fosse verdadeira ou válida. E acontece que ela não é. Deste modo, nós negamos assim, não é, a tipificação por parte da Polícia Nacional que se trata de um crime de ofensas graves à integridade física com resultado de morte. Acontece que se fosse este o escopo de Hélder, isto é, se Hélder quisesse simplesmente ferir ou causar um prejuízo à saúde de Fernando, ele teria mais cuidado. Isto iria pressupor claramente este elemento aqui, querer simplesmente ferir a saúde, mas vimos que os elementos factos divulgados permitem fazer esta inferência de que se trata de um crime de homicídio qualificado. Ou seja, em termos muito mais técnicos, é que os elementos factos do caso, que são demonstrados, permitem a subsunção à figura de homicídio qualificado e não de ofensas graves à integridade física, que seriam insuficientes. E por isso, como conclusão desta análise, nós vemos que diante da discussão entre Fernando e Hélder, Hélder vem a disparar mortalmente contra Fernando e este acaba por falecer. Por isso aqui é uma ligação direta entre a ação de Hélder e a morte de Fernando. Desta forma, isso se enquadra naquilo que vem estipulado no artigo 147 do Código Penal angolano, que diz que aquele que voluntariamente matar outra pessoa será punido com uma pena de 14 e 20 anos de prisão. Mas homicídio, como já observamos anteriormente, ela obedece a uma classificação, tipologia. Temos o homicídio simples e o homicídio qualificado e, claro, o homicídio negligente. Mas bem, o caso em análise trata-se de um homicídio qualificado em razão dos motivos. Ou seja, o homicídio também, quando é qualificado, ele tem três tipos. Temos em razão dos meios, em que é o meio empregado, se foi com arma de fogo, se foi por envenenamento, se foi de forma a deixar a vítima sem possibilidade de defesa, que também pode ser enquadrado neste caso. Temos pelos motivos, né, se foi por, sei lá,
avidez sexual, se foi se por motivos fúteis, foi por questões raciais, etc. E no nosso caso, foram por razões fúteis, devido a um desentendimento numa loja de conveniência. Isto enquadra-se naquele que é a linha B, não é, do artigo 149 do Código Penal angolano. Por isso, não nos resta dúvida que estamos diante de um crime de homicídio qualificado propriamente dito. Mas bem, isto tudo não substitui aquele que será o entendimento do juiz, não é, o juiz da causa, a qual poderá talvez vir a ter um entendimento diferente, mas para nós, de forma muito particular, não nos parece que a qualificação do crime seja muito diferente, ou seja diferente realmente daquilo que nós estamos aqui a dizer que é o homicídio qualificado. Bem, este é o fim da nossa análise. Se gostou, deixa o teu like, deixa o teu comentário para breves dúvidas ou talvez contribuições e, claro, também compartilhe para que mais pessoas possam ter noção do que acabamos aqui de falar e também possam ser mais instruídas sobre o caso em si. Bem, até mais e pense sempre de forma crítica.